Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem eu postei um story sobre uma notícia que fala de um menino de 2 anos que foi encontrado fora da escola por uma outra família, que saiu sozinho sem o conhecimento dos professores e foi encontrado na rua. E muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando se era o meu filho, e sim, é o meu filho. Infelizmente isso aconteceu. E eu vim aqui para contar para vocês como que isso aconteceu, mas antes eu preciso agradecer de todo o meu coração todas as mensagens que eu recebi de todo mundo. Eu recebi muita mensagem ontem das pessoas se solidarizando comigo, com meu marido, com meu filho, com tudo que aconteceu. Pessoas que eu nem conheço que mandaram mensagem: olha, se sinta abraçada, o que você precisar, conta com a gente. E isso não tem dinheiro que pague. E eu agradeço muito o carinho de todo mundo que me mandou mensagem, de coração, muito. Eu vou contar brevemente o que aconteceu. E o intuito de eu estar expondo essa história aqui a público é porque eu não quero que isso aconteça com nenhuma outra criança. Eu não quero que nenhuma outra criança passe o que meu filho passou. Eu não quero que nenhuma outra família, nenhum pai, nenhuma mãe sinta o que nós estamos sentindo nesse momento. Então, cobrem as escolas dos seus filhos, não importa se é particular, se é pública. Cobrem essa segurança da escola dos seus filhos, isso é muito importante. Eu não vim falar sobre isso antes, isso aconteceu no dia 8 de maio, na semana do Dia das Mães. E eu não vim falar isso antes porque foi um fato que me deixou muito fragilizada. E eu não consegui vir a público para falar isso antes. Outra questão que eu acho muito importante é poder dar voz a essa história, né? Eu acho que isso tem que ser falado. Fazia uma semana que o Miguel estava matriculado na escola. Ele passou super bem pela adaptação, não teve nenhum problema, não chorou, ficou super bem, gostou da escola, ok. No dia 8 de maio eu levei ele na escola, ele ficou ótimo, sorridente. Na hora de buscá-lo, quem foi buscar foi a minha mãe. O horário de saída da escola é das 11h45 ao meio-dia. A minha mãe chegou 5 para meio-dia, dentro do horário da escola. E a minha mãe achou estranho porque o protocolo da escola é buscar a criança dentro da sala de aula, com o professor. E o Miguel não estava dentro da sala de aula. Ele estava no pátio da escola, junto com a professora e com uma inspetora de alunos. A minha mãe disse que elas estavam alteradas, assim, nervosas, e o Miguel estava com uma cara de assustado. E ao entregar o Miguel para minha mãe, a professora falou para ela assim: vó, da próxima vez você chega às 11h45 porque o Miguel é muito agitado. E a minha mãe ficou sem entender, porque ainda era 5 para meio-dia, estava dentro. A minha mãe ficou sem entender nada, falou para ela: olha, mas eu tô dentro do horário de saída da escola, que é 11h45 ao meio-dia. Ela falou: mas ele é muito agitado, da próxima vez a senhora vem às 11h45. Minha mãe ficou sem entender, pegou o Miguel, disse que ele entrou no carro sério, que ele não riu, que ele não brincou, que normalmente ele faz isso. Ele brinca quando chega da escola, ele dá risada, ele é muito sorridente, ele é muito alegre. Ele não comeu direito, a minha mãe fez ele dormir depois do almoço e ele teve um sono agitado e acordou logo, ele não conseguiu dormir. Minha mãe me contou tudo isso, eu achei muito estranho e falei: mas a professora não falou nada, não aconteceu nada? Não, tudo bom, falei: amanhã eu pergunto para ela. Mas no período da tarde, a diretora me ligou, pediu para ir até a escola e falou que tinha algo de muito grave para me contar, uma ocorrência muito grave que tinha acontecido com o Miguel. Eu fui à escola e aí no período da tarde a professora já não estava mais presente. E a diretora me contou o que tinha acontecido. A diretora me disse que ela não estava na escola no momento que aconteceu, ela estava numa reunião, eu acredito que seja na Secretaria de Educação, não lembro ao certo onde foi a reunião, mas ela não estava na escola. E aí, quando ela retornou dessa reunião, contaram para ela o que aconteceu e ela me ligou para me passar o ocorrido pessoalmente. E ela disse o seguinte, que o Miguel saiu da escola sem o conhecimento da professora, e que ele foi para a rua, e que ele lá na rua ele foi encontrado por uma família que são pais de alunos da escola. E essa família viu que ele estava sozinho na rua, andando sozinho, reconheceu o uniforme e levou ele para dentro da escola, entregou na mão dessa inspetora de alunos e essa inspetora que entregou ele para a professora, tá? A professora não estava ali na hora, quando ela me contou, para que eu pudesse fazer esses questionamentos, mas como ele saiu, né? Então, somente no dia seguinte que eu consegui conversar com a professora.
Assim que ela me deu essa notícia, eu chorei muito, muito, eu chorei demais, porque eu fiquei pensando tudo que poderia ter acontecido ao meu filho, que ele podia ter sido atropelado ao passar pela rua, que ele podia ter sido sequestrado, que ele podia ter se perdido porque é um bairro movimentado, que uma pessoa de má índole poderia ter levado ele e feito coisas horríveis com ele. Então tudo isso veio à tona pra mim e eu chorei demais ali na frente da diretora, não tive. Ao pensar tudo isso, eu fiquei muito mexida, chorei demais e eu vi que na mesa da diretora tinha um monitor com as câmeras e eu pedi para ver essas imagens de segurança. A diretora falou para mim que não seria possível porque o mouse estava quebrado e precisava de um técnico para baixar as imagens para que a gente pudesse ver o que aconteceu anteriormente, só dava para ver em tempo real e que o técnico não viria naquele momento. Eu também pedi a ela para conhecer essa família que tinha resgatado o Miguel, que eu precisava conversar com eles, precisava agradecer por tudo que eles fizeram, porque às vezes a gente está nessa correria, no dia a dia correndo, horário de buscar, de levar, às vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E essa família teve essa sensibilidade de olhar e falar, gente, esse menino está sozinho. Horário de saída de escola, uma escola grande, com muitas crianças. Vocês imaginam quantas pessoas estavam naquela escola, circulando ali? E ele passou sem ninguém perceber? E essa família teve essa sensibilidade de perceber. Então eu pedi para ela para agradecer essa família. Inicialmente ela também falou, não sei quem é, depois eu vou ver os nomes, eu te falo. E demorou, acho que uma semana, para eu poder conhecer essa família. Todo dia eu pedia. E eu acho que demorou até um pouco mais de uma semana, ou uma semana no máximo, para eu poder conhecer essa família. E no dia seguinte, quando eu fui realmente encontrar com a professora, a hora que eu cheguei na escola, meu marido, eu e o Miguel começou a chorar muito. Chorou, não queria entrar na escola, ele não queria pisar dentro da escola. A hora que a gente entrou, ele já entrou chorando. A hora que ele viu a professora, ele agarrou em mim, no Gustavo, ele não queria sair de jeito nenhum da gente. E eu falei, cara, alguma coisa de estranho aconteceu, isso não tá certo, ele não é assim. Eu conheço meu filho, ele não é assim. E aí, ao conversar com a professora, eu perguntei pra ela o que que aconteceu? O que que aconteceu com meu filho? Como que ele saiu sem você perceber? E aí ela começou, ai, mas aqui é muita gente, é muita criança, eu sou só em duas, eu tava sozinha. Aí eu falei, mas por que você tava sozinha? O que que aconteceu? Eles não têm que ficar dentro da sala na hora da saída? O que que aconteceu? E ela me disse exatamente o seguinte, que a auxiliar dela tinha saído da sala para trocar a fralda de uma criança e deixou ela sozinha na sala com todos os demais. E aí ela ficou sozinha com os demais, estava no horário de saída, ela falou que as crianças ficam muito agitadas porque começam a ver um amiguinho indo embora, eles querem ir também, e ela disse que as crianças estavam chorando muito dentro da sala de aula. E aí ela abriu o portãozinho de segurança da sala, porque a sala fica com a porta aberta, mas tem um portãozinho de segurança para as crianças não saírem da sala, ficarem dentro. Ela disse que abriu esse portão para que as crianças ficassem ali da frente da sala brincando, enquanto os pais chegavam. Ou seja, houve uma quebra do protocolo de segurança da escola já ali. Ela disse que ao abrir esse portãozinho, uma das crianças, ou duas crianças, eu não lembro ao certo, fugiram em direção ao parquinho. E aí ela saiu correndo para pegar essas crianças que fugiram em direção ao parquinho, deixando os demais sozinhos, dentre eles o meu filho. Meu filho pegou a mochilinha dele, a lancheirinha, e foi embora. Saiu andando pela escola sozinho. Passou por pátio, por refeitório. O meu filho atravessou o pátio da escola sozinho, o refeitório, o outro pátio, sem que ninguém o percebesse. Passou pelo portão de entrada do colégio sem que o segurança que fica ali percebesse. Ele saiu para a calçada, atravessou a rua, foi para outra calçada, sozinho. Nisso, essa família chegou para buscar os seus filhos. E aí, essa mãe percebeu que ele estava sozinho. Conversou com o marido, olha, acho que essa criança tá sozinha. Ele falou, não, imagina, não tá sozinha. Ela falou assim, não, tá sim, ó, não tem ninguém com ele. E viu ele atravessando a rua e viu ele andando na calçada. Ela saiu correndo, foi atrás dele. E o meu filho tem um atraso de fala, ele não fala ainda direito. Ela chegou pra ele e falou assim, oi, cadê a mamãe? E ele olhou pra ela e falou assim, com a mãozinha assim, ela disse que ele fez assim com a mãozinha e falou assim, dê mamãe. E aí ela pegou na mãozinha dele e falou, vamos procurar a mamãe? E ele ficou, mamãe, mamãe. E ela levou ele de volta até o colégio. Essa mãe, que foi um anjo, entregou o Miguel na mão da inspetora.
contou tudo o que aconteceu, tudo que ela viu. Essa inspetora entregou o Miguel para a professora e eu acredito que minha mãe deve ter chegado logo em seguida para buscá-los, porque eles ainda estavam ali no pátio. Nada foi falado para minha mãe quando ela foi buscá-lo, nada sobre o que aconteceu, né? Teve quebra de protocolo de segurança grave, não só ali quando a professora tirou os alunos de dentro da sala de aula, mas todo o caminhar dele até o portão ninguém o viu, e no portão tem um segurança que também não o viu, né? E graças a Deus, e somente a Deus, o meu filho tá salvo. Não é mérito da escola, é mérito dessa mãe que tem um olhar atento e Deus por ter colocado ela ali naquele momento. E aí, quando a professora foi me contando o que aconteceu, eu fui questionando ela, falei assim, mas por que você não ficou com eles dentro da sala? Porque isso é o protocolo da escola. Ah, mas eles estavam chorando. Eu falei assim, mas criança chora mesmo. Você acalma, você distrai, você brinca, faz uma palhaçada e vai distraindo até os pais virem chegando para buscar, né? Não tirá-los da sala de aula, né? Deixá-los desprotegidos, né? Fora as outras etapas de segurança que foram quebradas. Mas aí a professora olhou para mim e falou assim: calma, mãezinha, tá tudo bem, ele foi só ali. Isso cortou meu coração de um jeito, mas de um jeito, que mostrou pra mim que ela não tinha a menor noção do que aconteceu. O meu filho não foi só ali, ele foi pra rua com 2 anos de idade, sozinho, sem que ela soubesse. E como se não bastasse ter que ouvir tudo isso, né? Eu ainda não tive acesso às imagens, eu não sei o que aconteceu com meu filho, como que ele saiu sozinho e como ele foi recebido pela professora, porque ele mudou de comportamento. Ele chorou muito ao vê-la. Então, eu fiz um boletim de ocorrência, fui ao conselho tutelar e lá no conselho tutelar me trataram super mal. O conselheiro virou para mim e falou assim: mas o que você quer que eu faça? Eu não tenho ação nenhuma sobre a escola, eu não tenho ação nenhuma sobre a professora, eu não tenho ação nenhuma sobre nada. Fiz a minha queixa mesmo assim, pedi para ele registrar minha queixa no conselho tutelar mesmo assim. Fiz um boletim de ocorrência. A Secretaria de Educação entrou em contato comigo no dia seguinte, no dia 9 de maio, me pedindo desculpas e dizendo que ia instaurar um processo interno, cujo a gente não tem acesso a nada, nada. Já ligamos e eles não nos informam. E para finalizar, gente, nós estamos muito chateados com tudo isso que aconteceu, pelo nosso filho ter ficado traumatizado, pelos riscos que ele correu ao sair, né? E pela maneira com que tudo isso está sendo conduzido. Nós tiramos ele da escola, ele não estuda mais nessa escola. E a gente está muito chateado com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura, porque esse processo está correndo de forma sigilosa, a gente não tem acesso a absolutamente nada. Em nenhum momento eles nos chamaram para conversar, nem os meus pais, que foram quem pegou ele na hora da escola, nem a mim, nem ao meu marido, para depor, para falar nada. Não nos mostraram a imagem, é um direito nosso saber o que aconteceu com o nosso filho. E por fim, fica a lição para vocês: corram atrás das escolas, cobrem os processos de segurança da escola dos seus filhos. E agradeço mais uma vez todo o carinho de vocês, toda a mensagem, toda a solidariedade. Obrigada.